Mas a que nos referimos quando utilizamos o termo patrística? Bom, no primeiro momento, após a crucificação de Cristo, não houve interesse da parte de seus seguidores em deixar nenhum registro escrito. Isso se deu, dentre vários fatores, pela crença de que a prometida volta de Cristo ocorreria brevemente. Com o passar do tempo, eles foram percebendo que houvera algum erro de interpretação da parte deles sobre isso e viram, as pessoas que foram testemunhas oculares daqueles eventos naturalmente envelhecendo e morrendo. Surgiu então, a partir daí, uma preocupação em iniciar-se um conjunto de registros históricos, somados evidentemente a cartas que eram trocadas entre comunidades cristãs primitivas, e parte desses escritos veio a fazer parte daquilo que é hoje o nosso Novo Testamento, contido dentro da Bíblia Sagrada, e de outra parte desses escritos está aquilo que nós conhecemos como a patrística. É sobre isso que iremos falar neste vídeo. Eu gostaria então de começar por um trecho que se encontra na introdução da patrística do volume 1 da editora Paulus. Este trecho diz o seguinte: surgiu, pelos anos 40 na Europa, especialmente na França, um movimento de interesse voltado para os antigos escritores cristãos e suas obras, conhecidos tradicionalmente como Padres da Igreja ou Santos Padres. Esse movimento, liderado por Henri de Lubac e Jean Danielou, deu origem à coleção Sources Chrétiennes, hoje com mais de 300 títulos, alguns dos quais com várias edições. Bom, a palavra patrística nos remete ao termo patrologia, que é composto de dois radicais gregos, um indicando pai e o outro ensinamento. Então, literalmente o que temos é ensino dos pais, mas evidentemente estamos nos referindo a ensino dos pais da igreja. Contudo, a palavra pai representa uma confluência de concepções, concepção comum, humana, do Velho Testamento, greco-romana. Tem-se então pai como progenitor da vida e chefe de família, família esta cujo bem-estar e liderança são de sua responsabilidade. Além disso, o termo pai também traz consigo a ideia de guardião e mediador da experiência e da tradição. É um autêntico professor, principalmente no que se refere à fé. E por fim, no mundo romano, em especial, o pater familias é o sacerdote do culto doméstico. E é interessante ainda ressaltar que no Velho Testamento, os pais têm a função de ser os representantes de Deus na família, ao mesmo tempo que os patriarcas são os guardiões da promessa e garantidores da graça do pacto com Deus. Por isso, são pessoas a quem se deve obediência e admiração. Assim, o conceito natural de pai estendeu-se a de os pais, os antepassados, assim como ao pai intelectual ou pai espiritual, que quer dizer mestre, líder de uma escola filosófica, um rabino. Então, nesse sentido figurativo, os apóstolos de Cristo e os bispos da igreja são os pais dos crentes, uma vez que no ato do batismo, eles são os progenitores da nova vida. Na proclamação e interpretação da fé, eles são os educadores e professores. E como líderes das comunidades, eles são as autoridades e provedores da família. Até o IV século, a antiga igreja usa o título pai exclusivamente para os bispos. Foi apenas no início do século V que ele passou também a ser aplicado aos sacerdotes e aos diáconos. E até hoje, em muitos idiomas, o sacerdote é chamado de pai, como por exemplo em inglês, father, no espanhol, padre, no italiano, e no francês, père. O conceito de pai da igreja ressalta o aspecto da concepção complexa de pai, ou seja, o bispo como autêntico transmissor e garantidor da fé verdadeira que,
na sucessão ininterrupta dos apóstolos e na comunhão com a igreja, conserva a continuidade e unidade da fé. Ele é o mestre fiável da fé a quem se pode recorrer em caso de dúvida. Contudo, ele não é uma autoridade infalível. Ele deve ser julgado pela Escritura, tanto quanto pela regula fidei da igreja, como um todo. Tá? Tem que estar em concordância com essa, contudo, ele é uma testemunha autêntica da fé e do ensinamento da igreja. Então, devido ao especial significado como testemunha privilegiada da tradição viva da igreja, os padres da igreja foram tradicionalmente determinados por meio dos seguintes critérios. Doutrina ortodoxa. Sua teologia como um todo deve estar em acordo com o ensinamento comum da igreja, o que não significa uma absoluta inerrância em todos os detalhes. Sanctitas vitae. Santidade no sentido da igreja antiga, na qual a veneração dos santos não se baseava numa canonização explícita, mas no reconhecimento e admiração da vida exemplar pela comunidade de crentes. Approbatio ecclesiae. O reconhecimento da igreja, embora não necessariamente explícito, da pessoa e de sua doutrina. Antiquitas. Precisa pertencer ao período da antiguidade eclesiástica. Em 1295, o Papa Bonifácio VIII concedeu o título honorário de doutor da Igreja aos padres latinos da Igreja. Ambrósio de Mediolano, Santo Ambrósio. Jerônimo de Estridão, Santo Jerônimo. Augustinho de Hipona, Santo Agostinho. E Gregório Grande, Papa Gregório I. O Papa Pio V, em seu breviário de 1568, concedeu a mesma honra aos padres gregos Atanásio, Basílio o Grande, Gregório de Nazianzo e João Crisóstomo. O conceito de doutor da Igreja está em acordo com o de padre da Igreja, embora não esteja restrito à antiguidade. Portanto, o quarto critério, o critério antiquitas, é substituído pela notável realização acadêmica, eminens doctrina. A explícita elevação do padre da Igreja ao status de doutor da Igreja tem como intuito destacar e honrar sua extraordinária significância como notável preservador e propagador da fé e do ensinamento eclesiástico. Daí podemos então incluir Isidoro de Sevilha, Pedro Crisólogo, Papa Leão I, Hilário de Poitiers, Cirilo de Alexandria, Cirilo de Jerusalém, João Damasceno, ou João de Damasco, e Efrem da Síria. Antigos escritores que não se encontram entre um ou mais dentre os primeiros critérios de um padre da Igreja, mas são parte da Igreja Católica, são chamados de escritores da Igreja. Todos os outros escritores cristãos antigos, apócrifos, trabalhos heréticos, etc., embora não eclesiásticos, são considerados parte do amplo ciclo da literatura dos primeiros cristãos, ou do antigo cristianismo. A limitação do conceito de padre da antiguidade surge apenas no período moderno. E, enquanto a limitação da antiguidade é geralmente aceita hoje, a escala de abrangência temporal ainda se encontra em disputa. Livros introdutórios concluem com Isidoro de Sevilha no Ocidente e João Damasceno no Oriente.
Há boas razões, contudo, para os insistentes pedidos para se concluir a Era dos Padres no meio do V século, embora tal ideia ainda não tenha prevalecido. No próximo vídeo apresentarei para vocês cada um dos livros que compõem a Patrística e que, consequentemente, estudaremos aqui neste canal. Aguardo vocês até lá, um grande abraço para todos e que Deus os abençoe.